Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre leitura de gráfico. Acompanhe aqui comigo então. O que é gráfico? Você lembra do que se trata? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais? Um gráfico, então, ele é uma representação de informações que são obtidas em pesquisas, principalmente, tá? É usado, então, formas geométricas para trazer esses dados ali em forma de gráfico. Isso facilita a leitura dos dados. Então, é diferente de um texto normal lá em forma de parágrafos, né, que trazem as informações também. De modo, então, que esse gráfico ele vai nos fornecer o quê? Uma interpretação, certo? De forma mais atrativa, rápida e também objetiva. Eu bato o olho ali, eu não preciso ler um texto enorme para saber aquelas informações. Então, eu bato o olho, acompanho se tem a legenda, por exemplo, e vou ali me orientando. Certo, pessoal? Beleza. Vamos lá. O gráfico, ele utiliza que linguagem? Né? Ele utiliza a linguagem gráfica. O que é a linguagem gráfica, pessoal? A parte de imagens, né, de diferentes formas, né? Então isso é bem importante. As cores e vários outros itens. Então ele utiliza a linguagem gráfica para sistematizar esses dados, esses elementos que são apresentados ali e também as comparações que podem haver, né, entre um mês anterior, entre o ano anterior, né? Tem sempre um ponto inicial e um ponto final, ou pode ter uma determinada porcentagem, depende, cada gráfico tem um objetivo. Um gráfico ele pode ser representado, né, em forma de figuras geométricas, isso é muito presente, né, de forma geral, em forma de diagramas, desenhos e também de imagens. Observe aqui, ó, o que nós temos, né? Temos aqui um infográfico, que é uma mistura entre gráfico e informações. Mas dentro do infográfico nós temos o gráfico, né? A parte do gráfico em si. Então, essa parte que eu quero que você fique mais atento. Observe lá, ó. Neste infográfico nós temos um gráfico de colunas, tá? Então, percebemos aqui 3 colunas, certo? E um determinado número ali que diz respeito, né, à quantidade de animais ali que estão ou em perigo, né, crítico, somente em perigo ou ainda vulneráveis, né? Então, essas 3 situações estão apresentadas. Então, 318 os que estão criticamente em perigo, 406 em perigo e 448 os vulneráveis. E uma linha tracejada aqui apontando para menos ou mais risco de extinção, certo? Vamos conhecer então alguns tipos de gráfico, isso é bem importante, tá? Então, acompanhe aqui o formato. Temos diferentes formatos, cores, né? Colunas para cima, colunas para o lado, né? Vertical, horizontal. Temos linhas, né, apontando certa evolução. Cores variadas. Podemos ter tonalidades variadas também, né, da mesma cor dentro de um gráfico e assim por diante. Então, observe aqui, ó, temos, por exemplo, o gráfico pizza ou circular, né? Então, o formato, ele apresenta uma relação de proporcionalidade ali dentro das informações que são apresentadas. Todos os dados aqui somados, eles compõem o todo de um dado, né, ou um aspecto da realidade e traz, então, uma subdivisão e uma legendinha ali. Geralmente, a legenda vem tanto com a porcentagem quanto uma orientação referente àquela porcentagem, uma informação. Nesse caso aqui, é só ilustrativo, então temos apenas a porcentagem. Então, bem interessante isso, certo? E o gráfico de linhas. Observe aqui, ó, este gráfico aqui, olha como as linhas evoluem aqui, ó. Temos cores diferentes, geralmente pode ter uma numeração também, alguma coisa aqui nesses pontinhos, né? Então, aqui é ilustrativo. Ele representa, então, uma sequência numérica ao longo do tempo, né? Trata, então, de uma evolução, né? Algo que evolui ou algo que regrediu. Certo, gente? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre leitura de gráfico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.